90% dos cristãos de todo o mundo irão se decepcionar quando a tribulação bater à sua porta, porque acreditam que serão arrebatados antes que ela aconteça. Tudo isso por conta de um falso ensinamento entregue a nós durante muito tempo. Mas a partir de hoje, tudo isso cairá por terra. Um dos maiores e mais recentes enganos escatológicos diz respeito ao arrebatamento antes da tribulação, pregado por dispensacionalistas tradicionais. A igreja, segundo eles, não terá que enfrentar o anticristo, nem terá que perseverar em meio à grande tribulação, mas será arrebatada antes, retirada ao céu, onde estará 7 anos com Cristo, ao passo em que os incrédulos serão deixados para trás. Dividindo a segunda vinda de Cristo em 2 partes e a ressurreição em 3, o pregador anglicano John Darby, que introduziu esse falso ensino nas igrejas, convenceu a muitos que a volta do Messias será secreta e que a igreja não estará na grande tribulação. Algo jamais crido antes em 18 séculos de cristianismo, rejeitado sumariamente por todos os pais da igreja e por todos os reformadores. Mas será que a Bíblia dá base para a crença de que a igreja não estará na grande tribulação? Estariam certos aqueles que dizem que o Messias voltará 2 vezes? Tem eles razão em dizer que a igreja será tirada da terra antes da tribulação, em vez de protegida por Deus em meio a ela? E como podemos entender todos os versos bíblicos constantemente mencionados pelos adeptos dessa nova teoria? Em absolutamente todas as passagens bíblicas em que o autor passa detalhes específicos e dedica-se o capítulo inteiro a fim de tratar-se do tema tribulacional apocalíptico, eles nunca falam sobre o arrebatamento pré-tribulacional. Ao contrário, como veremos adiante todas elas, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21 e 2 Tessalonicenses 2, nos revelam que a igreja ficará na grande tribulação, só sendo reunida para junto do Pai ao final dela, e não antes dela. Os que se opõem a isso fazem uso de passagens isoladas que, quando analisadas corretamente e colocadas em seu devido contexto, constituem-se em fortíssimas provas contrárias ao arrebatamento antes da tribulação, ao invés de favorecê-los. Veremos isso ao longo de todo esse estudo. Vamos começar com a mais famosa de todas as passagens isoladas por eles utilizadas. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Quando for dado o sinal, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu e os que dormiam em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que estamos ainda na terra, seremos arrebatados, juntamente com eles sobre as nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A partir desta passagem em que Paulo escreve aos Tessalonicenses sobre o arrebatamento, podemos ter a certeza de que quando é que ele acontece pelo fato de estar diretamente relacionado à ressurreição. Noutras palavras, Paulo nem precisou dizer a eles quando exatamente que se dá esse arrebatamento, pois os próprios Tessalonicenses já sabiam quando se dava a ressurreição dos mortos e, consequentemente, saberiam então quando é o momento do arrebatamento, que é logo depois desta primeira ressurreição. Acontece que todos os judeus e todos os cristãos primitivos acreditavam fielmente e convictamente que a ressurreição se dá apenas no último dia. E a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6, 39 e 40. Esse fato era plenamente aceitável até mesmo entre os próprios judeus,
o que se percebe claramente a partir da convicção de Marta a respeito de seu irmão Lázaro. Disse-lhe Marta: sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. João capítulo 11, versículo 24. Portanto, vemos que era aceitável e reconhecível entre os cristãos da igreja primitiva que a ressurreição acontecia somente na conclusão de todas as coisas, somente no último dia. Dessa forma, podemos entender completamente o que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Eles sabiam que a ressurreição só acontecia nesse último momento, após que todas as coisas fossem concluídas no último dia. Então Paulo lhes deixa claro que o arrebatamento só se passa depois e não antes dessa ressurreição. Veja novamente. Quando for dado o sinal, à voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu, e os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que estamos ainda na terra, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Perceba a ordem intitulada pelo apóstolo Paulo. Primeiro vem a ressurreição, depois o arrebatamento. Está mais do que óbvio que o arrebatamento não pode ser antes da tribulação, porque acontece depois da ressurreição, que só acontece no último dia, depois que tudo for concluído. Se a ressurreição é no último dia e o arrebatamento somente depois da ressurreição, então ele não pode ser 7 anos antes do último dia. Essa questão de lógica simples, tanto quanto outras, são problemas insuperáveis pela visão pré-tribulacionista do arrebatamento da igreja. Paulo, dizendo aos Tessalonicenses que o arrebatamento só viria depois da ressurreição, deixava claro assim a eles que esse arrebatamento não pode ser algo antes da tribulação apocalíptica ou antes do último dia. Se Paulo acreditasse que o arrebatamento da igreja seria antes da tribulação, então convictamente teria afirmado certamente que tal se daria antes, muito antes da ressurreição, e não depois dela. Pois o próprio Paulo sabia que os Tessalonicenses e todos os cristãos estavam unidos em um só pensamento, de que a ressurreição não viria antes das tribulações, até chegar o último dia. Perceba também que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, como lemos ali atrás. Paulo estava falando da primeira ressurreição. E a pergunta que fica é: quando é que acontece essa primeira ressurreição? O próprio Apocalipse confirma os fatos já registrados, dizendo que essa primeira ressurreição só acontece depois de todas as tribulações. Vejamos. Feliz e santo é aquele que toma parte na primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Reinarão com ele durante os 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Note que essa primeira ressurreição que antecede o arrebatamento, em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, só acontecerá no juízo final, depois de todas as tribulações. Essa primeira ressurreição não é mencionada em parte nenhuma do Apocalipse enquanto se passa as tribulações do capítulo 3 até o capítulo 19. Mas só vem a acontecer no capítulo 20 do livro, depois de todas as tribulações terem se findado, quando da preparação para o juízo da parte de Deus, sendo que o arrebatamento só vem depois dessa primeira ressurreição, conforme a descrição de Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Segue-se logicamente que não existe essa história de que haverá um pré-tribulacionismo, em que algumas pessoas são arrebatadas antes da primeira ressurreição, em secreto, antes do último dia e antes do capítulo 20, sendo abduzidas para o céu, enquanto só os outros ficam sofrendo algum tipo de tribulação na terra,
sendo deixados para trás. Isso é uma falácia. Esse conceito é tão fraco que não resiste a um simples pensamento lógico e coerente, sendo facilmente derrubado em vista da coerência doutrinária bíblica. As outras passagens utilizadas pelos pré-tribulacionistas vão daí para pior, sempre com algum tipo de passagem fora de contexto, como também é o caso dos que ficaram deixados, e que para os pré-tribulacionistas significa que continuarão mais 7 anos na terra enquanto os outros foram levados, o que nós analisaremos a seguir nas passagens. 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Lucas capítulo 17, versículo 36. Esta passagem tem sido vista pelos olhos pré-tribulacionistas em sua grande maioria. De fato, o levado significa o arrebatamento, quando seremos levados para junto do Senhor. Mas a incoerência dos pré-tribulacionistas consiste que o que for deixado não ficará vivo durante mais 7 anos, mas será deixado morto. Um será deixado morto e o outro será tomado, arrebatado. É esse o sentido lógico da passagem, quando não seguimos o péssimo exemplo dos pré-tribulacionistas e resolvemos contextualizar a passagem, a se começar pelo próximo verso que vem a seguir. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Lucas capítulo 17, versículo 37. Veja como é tão claramente óbvio de que o mestre estava se referindo às pessoas sendo deixadas mortas e não vivas na terra. Ele fala sobre cadáveres no versículo 37. No verso seguinte, ou seja, de pessoas mortas. E em seguida confirma registrando os abutres que costumavam ficar perto de pessoas mortas, realmente cadáveres, e não pessoas vivas como pregam os pré-tribulacionistas. Isso aniquila inteiramente com a falsa pregação do arrebatamento antes da tribulação, pois segundo eles, os que fossem deixados para trás deveriam ficar mais 7 anos sofrendo as tribulações, enquanto os outros descansam lá no céu. Não tem cabimento. Esse conceito simplesmente não existe na Bíblia. Precisamente porque o momento em que os salvos serão ajuntados para junto do Senhor será no momento em que os não salvos serão deixados mortos e não vivos. Ou seja, no final de todas as tribulações. Se a doutrina do arrebatamento antes da tribulação fosse verdadeira, então nem existiria tribulação nenhuma, porque só haveria cadáveres para contemplar os horrores da grande tribulação. Contudo, o Apocalipse nos mostra pessoas vivas e conscientes passando pela tribulação, o que nos revela que o momento em que os salvos serão arrebatados será no mesmo instante do aniquilamento dos ímpios, no último dia. O contexto todo, além do próximo versículo seguinte, mostra pessoas sendo deixadas mortas, isto é, sem vida, e não vivas, durante mais 7 anos. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Lucas capítulo 17, versículos 27 ao 29. Veja que o contexto fala de destruição, morte e aniquilamento, e não de prosseguimento de vida. Se os pré-tribulacionistas analisassem o contexto, deixariam de acreditar que enquanto os santos serão arrebatados, os demais serão os únicos a passar pelas tribulações do Apocalipse. A verdade é que tanto justos como ímpios estarão na grande tribulação,
e ao final dela haverá a ressurreição do último dia. João capítulo 6, versículo 39 ao 40, Apocalipse capítulo 20, versículo 6. E depois dela o arrebatamento, como está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. E deste modo um será levado, arrebatado, e o outro deixado morto como cadáver. Lucas 17, 36 e 37. Porque as tribulações já terão todas acabado. Novamente vemos assim que o arrebatamento é somente depois da tribulação e não antes dela, como pregam por aí, não é? Agora chegamos ao ponto em que iremos deixar um pouco de lado as passagens totalmente isoladas, mal interpretadas e totalmente fora de seu devido contexto, usadas pelos pré-tribulacionistas, e vamos de fato às únicas menções nas quais é feito um relatório completo de um capítulo todo, sendo dedicado ao tema da tribulação final e do arrebatamento da igreja. Iremos primeiramente analisar o que Cristo ensina em Mateus 24 e depois partir para o que Paulo ensina aos Tessalonicenses, abordando este tema nas suas epístolas. O que nós veremos a seguir é surpreendentemente a favor de que os cristãos passariam por todas as tribulações ao invés de serem isentos dela, né? Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, a partir do próximo vídeo, para não ficar muito grande e cansativo. Então essa foi a parte 1, voltaremos no próximo vídeo com a parte 2, não deixe de acompanhar, tenha sua mente aberta, deixe que as escamas caiam e permita que o véu seja descosturado. Então, até o próximo vídeo, se assim o nosso Criador nos permitir, com a continuação desse estudo revelador. Até lá!